Olá, olá, muito bom dia a todas e todos. Vocês estão aí? Olá, Renê, bom dia. Então, estamos aqui para mais um encontro nas terças-feiras de manhã, para a gente sustentar nossas práticas, mindfulness no dia a dia. E hoje a gente tem como tema o cultivo de uma mente clara e o cultivo de uma mente estável. Então, queria compartilhar um pouquinho com vocês o porquê que esses elementos são tão importantes na prática de mindfulness e de onde que isso vem. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela bem brevemente com vocês, para a gente visualizar de onde que essa ideia vem. Então, a gente sabe que a prática de mindfulness, modelo desenvolvido pelo Kabat-Zinn, o Mindfulness para redução do estresse, e também o programa que a gente desenvolve aqui no NUME, o Mindfulness para o Viver Consciente, ele tem como origem um ensinamento das tradições contemplativas, especificamente do budismo, né? Que é um tríplice treinamento. Um treinamento com 3 elementos que tem por objetivo eliminar ou arrefecer o sofrimento, né? Então, um aspecto desse treinamento é o desenvolvimento da sabedoria e do discernimento, através de uma visão habilidosa e de uma intenção habilidosa. Um outro eixo desse treinamento é o cultivo de uma conduta ética, através de fala habilidosa, ação habilidosa, um meio de vida habilidoso. E um terceiro eixo desse treinamento é o cultivo de uma disciplina mental, relacionada com um esforço habilidoso, com uma observação, uma vigilância habilidosa e com uma concentração habilidosa. E vocês percebem que sati, essa palavrinha, que é a origem, né, que mindfulness vem traduzir essa palavra, é um desses elementos, né, dentre 8 elementos, chamado caminho óctuplo, para se cultivar uma mente e uma conduta que levem ao arrefecimento ou ao fim do sofrimento. E percebam que o primeiro elemento, visão habilidosa, e o último elemento, concentração habilidosa, se referem exatamente a uma mente clara, uma mente que consegue ver de forma clara e habilidosa, e uma mente estável, uma mente concentrada. Então, são elementos que compõem aqui o nobre caminho óptimo budista, né? Então, em Mindfulness, a gente vem buscando desenvolver alguns aspectos de autorregulação. Autorregulação emocional, encontrando um equilíbrio, atencional, aprendendo a desenvolver uma habilidade atencional, um equilíbrio emocional, através também da autorregulação, um equilíbrio cognitivo, uma capacidade de perceber processos cognitivos, pensamentos, preocupações, projeções, lembranças, um equilíbrio motivacional, ter clareza de propósitos, de aspirações, de intenções e daquilo que nos motiva, e um equilíbrio da conduta e da interação, que tem a ver com o aspecto ético. Então, hoje eu vou abordar com vocês essa ideia da importância do cultivo de uma mente clara e de uma mente estável. E para isso eu vou fazer uso de algumas imagens, de algumas metáforas. Então, quando a gente está ao lado de um riacho, a gente percebe que muitas coisas ocorrem no fluxo desse riacho, como, por exemplo, folhas que caem sobre ele, ou animais que atravessam esse riacho, trazendo toda a lama que vem lá de baixo e deixam a água turva, ou uma chuva muito grande na cabeceira do riacho, que faz também com que a água fique turva por um período, para depois ela voltar a ficar clara.
E se você deseja conseguir enxergar no fundo desse riacho, ter uma visão clara, não adianta você entrar dentro do riacho para tirar as folhas, para tirar o lodo, para tirar a lama, porque só vai aumentar mais a sujeira e você não vai conseguir enxergar, né? Então, uma atitude mais habilidosa é perceber que esse fluxo ele é constante e que esse riacho muda. Ele, né, assim, demonstra em diferentes momentos, diferentes características. E num dado momento, por si só, essas águas se limpam e você consegue, então, enxergar no fundo do riacho. Então, essa é uma visão que pode nos ajudar a perceber como observar aquilo que nos turva uma visão clara em relação à própria mente. Então, quais são as folhas, quais são, né, assim, o lodo e a lama que pode vir para turvar nossa mente, né? Muitas vezes frustrações, emoções de várias naturezas, raiva, desentendimento, conflitos, né? Preocupações podem vir e nos deixar com alguns vieses em relação ao nosso olhar diante da realidade, diante daquilo que está à nossa frente. Se a gente consegue perceber isso que turva a água, sem querer entrar lá dentro para tirar a qualquer custo, mas ter uma capacidade de observação, essas coisas a gente vai perceber que elas tendem a passar, elas não são permanentes, né? Então, essa é uma das habilidades que a gente busca cultivar com mindfulness. Observar aquilo que está entre a nossa percepção da realidade e a realidade em si mesmo e buscar desenvolver uma capacidade de ver de forma clara. Agora, não é possível desenvolver essa mente clara, essa mente que observa as coisas o mais próximo possível da forma como elas de fato se apresentam, se eu não cultivar uma mente estável, uma mente que consegue olhar e sustentar o olhar. Então, se eu estou lá querendo enxergar o fundo do riacho, mas a cada momento eu olho para uma árvore, eu olho para um passarinho, eu olho para um macaquinho que está pulando ali no galho, cada estímulo convoca a minha atenção e eu não consigo sustentar o olhar no riacho, eu tampouco conseguirei ver o que está lá dentro. Então, é importante a gente conseguir desenvolver uma mente concentrada, uma mente estável. E aí também existem algumas imagens, algumas metáforas que podem nos ajudar a refletir sobre isso. Uma delas é muito antiga e muito comum, é a mente enquanto um macaco que não para quieto, um macaco que pula de galho em galho, né? E uma outra é pensar nesse processo de uma mente agitada como um cavalo selvagem, um cavalo que, é assim, está solto na selva e se você deseja subir nesse cavalo e cavalgar esse cavalo, você primeiro precisa colocá-lo num pasto que tem uma cerca para que ele possa explorar esse ambiente, mas com alguma limitação. Depois você pode conseguir trazê-lo para dentro de um curral, um espaço um pouco mais restrito. Dentro desse curral, talvez você possa colocar uma corda nele e deixando ele correr ao redor desse curral e pouco a pouco você vai puxando a corda, ele vai se aproximando de você. E aí chega um determinado momento que você pode fazer um cafuné ali no pescoço do cavalo, dar uma comidinha para ele e quem sabe ele te deixa subir nele. E aí você pode então ir para o pasto, ir para a selva, em cima desse cavalo, cavalgando esse cavalo. Então, esse também é um treinamento, é um cultivo, né? Se a gente, a cada estímulo que chega até nós, a cada notificação no celular, a cada notícia, se cada elemento da nossa realidade consegue convocar absolutamente a nossa atenção, e não é a gente que dirige a atenção, não é possível ter uma mente clara, porque nós não temos uma mente estável. Então, são esses dois elementos que são imprescindíveis para que a gente possa ter um pouco mais de saúde mental, de clareza e, mais do que tudo, de liberdade, né? De liberdade de poder escolher onde que a gente vai colocar nossa atenção e o que que a gente vai enxergar com o mínimo de vieses possível.
Ficou claro? Dúvidas, sugestões, reclamações até aqui? Então vamos fazer uma prática em que a gente possa cultivar tanto essa habilidade de foco mental, de concentração, e através dela, quem sabe, um pouco mais de clareza mental. Tá certo? Vou convidar vocês a encontrarem uma posição que seja favorável à prática, seja estável, que você não precise de se movimentar nos próximos minutos. Faço já os ajustes necessários até encontrar essa posição. E uma vez assentado nessa posição, traga sua atenção para o ambiente em que você se encontra, se dando conta de que você está nesse ambiente nesse momento e não em outro lugar. E você pode perceber os sons que chegam até você. Alguns que vêm de longe, outros mais de perto. Permitindo que cada coisa seja da forma como se apresenta nesse momento, sem querer controlar ou modificar nada, simplesmente percebendo. Você pode perceber a temperatura, a sensação do contato do corpo com o assento, talvez dos pés em contato com o chão. E você pode perceber que talvez pensamentos, lembranças, projeções para o futuro começam a querer convocar o foco da sua atenção. Isso é absolutamente previsível e comum de ocorrer. Simplesmente nota e volta a se situar no ambiente em que se encontra nesse momento. A sensação de estar sentada, de estar sentado. Então dirija a atenção ao corpo, desde a sola dos pés, passando pelas pernas, pelve, todo o tronco, pescoço e a cabeça. Procurando preencher o corpo com a presença. Com a observação consciente. Como alguém que volta para casa depois de uma longa viagem. Procure habitar o corpo nesse momento.
Ao habitar o corpo, você pode perceber que ele respira para se manter vivo. Então, eu te convido a dirigir a atenção à sensação de respirar, sabendo que está respirando. Procure perceber o corpo enquanto inspira e expira, através das sensações. Mais uma vez, será comum se alguns eventos mentais conseguirem capturar o foco da sua atenção. Está tudo bem se isso ocorrer, simplesmente note, de uma forma gentil, tranquila. Se lembre da sua intenção de cultivar uma mente estável, concentrada e clara. E leve de volta o foco atencional à sensação de respirar. Você pode escolher um ponto específico no corpo e passar a observar a respiração a partir desse ponto. Folhas passam, o lodo decanta ou se agita. Seja o que for que esteja presente na sua experiência, você cultiva um olhar que simplesmente observa.
apesar de exigir um certo esforço, esse cultivo não precisa ser tenso. Observe se há áreas de tensão no seu corpo que sejam desnecessárias. Procure soltar e voltar a observar a respiração. Você pode trazer um leve sorriso aos seus lábios e perceber o efeito desse gesto no seu distensionamento. Sustentando o contato com a respiração, se dê conta de que, assim como você, nesse momento, está se dedicando a parar e cultivar uma mente clara e estável, só que nessa sala virtual, outras 34 pessoas se juntam a você nesse mesmo esforço, nessa mesma intenção. No momento de tantas confusões e conflitos, note o quanto isso é nobre, isso é saudável, isso tem valor. E pode sustentar sua própria prática, seu próprio esforço. A percepção de que você está junto de outras pessoas nessa mesma intenção. Você pode dirigir votos de boa vontade a si mesma
a si mesmo e a essas colegas, a esses colegas que nesse momento comungam dessa intenção com você, que possamos seguir cultivando uma mente clara, que sustentemos a motivação e o esforço para o cultivo de uma mente estável, que através desse cultivo possamos ser uma presença sadia e pacífica no mundo, que nossas ações reflitam esse cultivo, sustentando o contato com a respiração. Volte a sentir todo o corpo que respira. E mantendo esse contato, essa consciência do corpo e da respiração, volte a se situar no ambiente em que se encontra nesse momento, se abrindo aos estímulos que chegam até você. Estou aqui, nesse lugar, nesse corpo, nesse momento, respirando, e sei que estou aqui. Se prepare para concluir a prática. Você pode respirar fundo uma ou duas vezes, de modo consciente. Então, quando desejar, abre os olhos e conclua a sua prática. Tudo bem. Fica aí o convite para o cultivo de uma mente clara e estável ao longo dessa semana. Uma ótima semana para todas e todos.